Alguém resolveu achar uma boa ideia atacar uma bomba no Porto dos Fundos, provavelmente por causa do especial de Natal deles. Não se sabe quem fez exatamente, mas tem uma declaração muito bizarra da ação integralista dizendo de que foram eles, que basicamente seria como se fosse um tipo de atentado fascista contra o Porto dos Fundos. E dentro dessa repercussão eu quero destacar os comentários do Pirula, de que por mais de que no texto eles falam como se fosse a espada de Deus, na verdade seria uma atitude anticristã. Essa está sendo a argumentação progressista principal. E nesse vídeo ele diz de que a indiferença do cristianismo é o que o destaca. É você, quando for agredido, mostre outra face. Ele fortalece esse tipo de argumentação com um argumento histórico, dizendo de que foi isso que fez o cristianismo se destacar diante das outras religiões perante o Império Romano. Agora, eu não tenho conhecimentos históricos para poder saber se esse tipo de tese ou não, se foi exatamente isso que os romanos acharam de interessante. Outras pessoas podem, eu acho, mais qualificadas para comentar isso, talvez o Fyodor Dostoiévski ou mesmo o Red. Mas o que eu sei, o que eu entendo mesmo é do Pirula. Eu conheço bem o Pirula. Eu me recordo de um vídeo de anos atrás, em que ele tinha comentado sobre um tipo de quiz, blog, eu nem me recordo direito, em que nos comentários tinham evangélicos fazendo comentários depreciativos a ateus. E nesse vídeo o Pirula demonstrou uma incrível estabilidade, uma real exemplar estabilidade, dizendo de que não importa esses xingamentos que eles estão fazendo, de que está tudo bem. Afinal, são apenas algumas palavras e não importa o que eles estão falando. O que os ateus deveriam fazer numa situação dessas seria cuidar da sua própria vida, seria demonstrar a indiferença. Assim, o Pirula não se importa com xingamentos e vai cuidar da sua própria vida. Mentira, foi esse vídeo dos ameaças mesmo. Então, eu quero aqui destacar a contradição de um discurso dizendo de que o cristão deve ser indiferente, que ele não tem que ficar bravo num tipo de situação dessa, não tem que ficar bravo se uma pessoa sacanear a religião dele. Por outro lado, se as pessoas resolverem fazer comentários mesmo trolls, e ele sabendo de que eram comentários trolls, o Pirula vai se mostrar incomodado. Então, já esse é o meu primeiro ponto, mostrar esse tipo de contradição de quem pode mostrar incômodo e quem não pode, dizendo claramente que os cristãos não podem. Se fosse todo mundo ficar quieto com a sua própria vida, podíamos até pensar sobre isso, mas dessa forma é um tanto quanto estranha. E quais seriam as finalidades do Pirula ao comentar esse tipo de coisa? Eu acho que além do Pirula ser mais finalidade da esquerda, porque eu tô vendo que o Meteoro tá comprando esse tipo de discurso também, de que isso é uma atitude anticristã, seria de que você, ao dar esse ar de indiferença a esses grupos, seria muito mais fácil da esquerda conquistar. Seria muito mais fácil da esquerda se expandir e implantar a consciência de classe em outros grupos, seja, sei lá, de negros, em questão do racismo, em mulheres, a questão do machismo, do destino, questão do preconceito, questão de renda, os mais pobres, maconha para os maconheiros. Enfim, ele vai implantar a consciência de classes, a noção de que eles vivem num mundo opressor. E se por algum acaso alguma pessoa considerada dentro desse mundo opressor decidisse se revoltar também, não deve se revoltar, deve apenas ficar quieto, deve apenas assistir passivamente, enquanto ele deve ser destruído pelo empoderamento de outros grupos. Eu acho de que um tanto quanto faz parte da esquerda isso, e Marx explica bem. Não foi exatamente os falando da esquerda, mas foi uma argumentação sobre a expansão do capitalismo, de que o capitalismo tem se expandido em todos os lugares e destruir tudo que havia antes. Um direitista discorda isso porque nós vemos a propriedade como algo natural, mas eu quero destacar isso como uma forma parecida do que a esquerda está fazendo. Eles querem expandir para todos os lugares, eles querem expandir para todas as relações, botando suas bases, seus tipos de pensamentos em todo lugar, basicamente. E para facilitar isso, precisam da indiferença das pessoas. Que meio que uma prévia para um próximo vídeo que eu quero fazer. Mas enfim. Só que até aí, tá tudo bem. Pelo menos do ponto de vista libertário. Isso que o Cogos fica dizendo, porque você tem os cristãos falando, mostrando seu hate em comentários, você tem pessoas fazendo boicotes, você tem atitudes contra a propriedade, contra bombas, e que eu sinceramente espero que ele seja contra. Mas o Cogos diz que, pelo menos essas duas coisas, não da bomba, tá?
está tudo bem, é tudo legítimo, porque o libertário ele tem como seu princípio maior a propriedade privada. Então, para ele o mais importante seria que a propriedade privada seja justamente aplicada pelos indivíduos que a possuem. Então, estaria tudo bem, é só você boicotar se você não gosta ou demonstrar hate, e o Conde não se satisfaz. O Conde diz de que nesse cenário é totalmente irrelevante você demonstrar ódio ou você boicotar, porque essas grandes empresas são grandes empresas, elas possuem dinheiro. Então essa revolta dos cristãos perante a Netflix não vai afetar. Uma argumentação interessante dele seria quando ele fala de que os cristãos são apenas um público para a Netflix. Por mais que eles sejam realmente a maioria do Brasil, seria apenas um público. Eles têm categorias para filmes cristãos mesmo, mas eles também têm categorias para filmes gays, para filmes ateus, para diversos outros tipos de grupos, então para eles não faz diferença. E mesmo os cristãos brasileiros, a maioria não vai aderir a esse tipo de coisa, e isso é uma constatação verdadeira. Algumas pessoas podem se sentir incomodadas por um tempo, mas uma hora ou outra vai acabar consumindo, porque afinal nós somos um serviço de streaming de 12 conto, e como bem aponta um outro youtuber, a Netflix nunca gerou lucro de qualquer jeito, então tá pouco se importando se é o tipo de boicote ou não. Vou continuar fazendo esse tipo de propaganda mesmo, vou continuar espalhando esse tipo de programa e não haveria muito o que se pode fazer. Então eu concordo com o Conde quando ele diz que o boicote é ineficiente, e eu concordo com o Conde quando ele diz que o cristão não deve ficar parado, não tem que ser um sujeito indiferente como o Pirula está propondo. O que eu discordo é nas finalidades. E o que eu discordo é disso terminar com uma ação do Estado ou terminar com uma ação de bomba, como foi que aconteceu. Eu acho um tanto quanto desproporcional uma pessoa fazer um tipo de sacanagem com você, tipo, explodir a sede do cara, ou mandar o instalador meter um cacete no cara e fechar tudo. Porque seria muito mais. Não por uma questão moral, como talvez você espere dizer, de que nessa você tem que respeitar a liberdade de. Não. O que eu estou preocupado mais é com o jogo de interesses. E as pessoas quererem utilizar o Estado conforme seus caprichos, conforme seus ideais à torta à direita, de uma forma como quiserem mesmo, arbitrária. Assim, se for num período progressista, eles vão agir mesmo conforme as ofensas dos grupos empoderados, e se for um Estado cristão, vai agir conforme a ofensa dos cristãos. Então seria apenas uma atitude sem fins, cada um tentando puxar o Estado para si, ninguém conversando com ninguém. A única forma dessas pessoas coexistirem, ou seja, o sujeito que assiste o Porta dos Fundos gostou e o sujeito que assiste o canal do Conde, seria se nenhum dos dois conseguisse o que quer. Eu acho que o que deveriam fazer mesmo seria reagir como eles estão reagindo. Seria fazendo humor contra eles. Porque se estão tirando sarro de você, tire sarro deles. Pra mim não há nada mais justo do que isso. Eu vejo como a direita sempre tentando fazer algum tipo de associação como grandes indústrias, como um grande capital, acho que foi o termo que os integrantes utilizaram, como o globalismo, como um sujeito que o Reddit tinha compartilhado. Mas nada disso faz necessário, pelo menos não a priori, porque antes de todas essas estruturas surgirem, existia algo antes. E eu quero destacar aqui que é um forte da esquerda a questão das artes. E a direita parece que não tem consciência disso e parece que não faz nada mesmo para tentar mudar. Então nós temos que pensar se a intervenção dos globalistas, a intervenção da galera que tem muito dinheiro, a intervenção do grande capital, seria que esse grande capital, globalistas, a galera que tem muito dinheiro, impedindo os direitistas de se formarem nas faculdades de artes? Ou seria porque os esquerdistas naturalmente vão para as faculdades de artes e os direitistas fazem outros tipos de faculdade? É claro de que eu vejo de que a esquerda está mais forte no quesito de artes, eu vejo isso como uma vantagem para a esquerda. Eu vejo isso como uma virtude muito interessante. É o ponto mais forte da esquerda, a questão dos domínios das artes. E a direita, mais do que ficar associando ao tipo de globalismo, ao tipo de demônio, ao tipo de usar o Estado para calar a boca deles, seria reagir da forma, seria criar algum tipo de contra-movimento artístico, seria zoar o Porta dos Fundos que está zoando eles. Eu acho completamente justo do que ficar terminando usando o Estado. Então veja, você tem o direito de se sentir ofendido, você tem o direito de se sentir incomodado, mas
utilize esse tipo de emoção pra você chegar à razão, pra poder você entender de que o melhor mesmo seria zoar com a cara deles. Os esquerdistas têm outros pontos fracos, tem outras coisas que eles defendem muito e eu acho tanto quanto bizarro, não sei porque ninguém zoou até agora, tipo Paulo Freire, né? Cara, você faz uma zoeira com Paulo Freire, a Frida, Marx, enfim, vai zoando, vai juntando alguns filósofos de esquerda e faz uma parafernália bem louca. Enfim, dá pra fazer, cara. Dá pra você imaginar, dá pra você fazer um negócio legal, mas a direita não faz isso. Só a direita, o que ela é boa mesmo, e o que eu acho uma virtude interessante da direita seria a militância virtual. Eu acho já bom. Se ele fazer esse campo artístico, provavelmente vai ser no campo da militância virtual. Mas o foco da direita pra reação certa, esse tipo de atitude que a esquerda fez, seria reagir de formas artísticas. Enfim, coisa vídeo é isso. Não explodo ninguém, tá? Um abraço, tchau.